Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para poder abençoar a sua vida. Deixa eu falar uma coisa muito importante, eu queria que você prestasse muita atenção. Você sabia que uma das coisas mais importantes que nós temos na vida é a paz? Uma pessoa, quando ela perde a paz, ela perde o sono. Muitas vezes perde a vontade de viver. Muitas vezes ela perde o prazer nas coisas da vida. Eu já vi pessoas falarem para mim o seguinte: Marcelo, eu trocaria tudo que eu tenho só para ter paz. Isso prova que a paz é uma coisa mais importante do que tudo. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes as pessoas elas vivem assim: um dia elas estão muito bem, no outro dia elas estão muito mal, um dia elas estão muito alegres, no outro dia elas estão muito sem paz, um dia elas estão em guerra, um dia elas querem falar com todo mundo, no outro dia elas não querem ver ninguém, um dia elas estão querendo agradar a todos, no outro dia elas estão revoltadas. Existem muitas pessoas que elas oscilam com relação a ter paz interior. Eu já vi pessoas que, por falta de paz, tiraram a própria vida. Então, eu quero dizer para você, paz é uma coisa muito importante. E Jesus, uma das coisas que Ele nos prometeu foi isso. Ele disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então, a paz é uma coisa que a gente precisa, a paz interior. E eu queria falar para você de algumas coisas que contribuem para que a gente viva perdendo a paz. E aí eu acredito que isso é importante para que, se você tem paz, preserve aquilo que você tem. E se você está sem ela, você precisa descobrir por que muitas vezes ela lhe falta. A primeira coisa que eu quero lhe mostrar que tira a paz pessoas que normalmente perdem a paz, elas perdem a paz porque elas têm dificuldade de ouvir. Por exemplo, você já viu casos de pessoas que, por não ouvirem os pais, muitas vezes elas cometem uma decisão, tomam uma decisão errada e logo depois isso lhe causa dano, confusão, problema, dificuldade. Isso significa que pessoas que não são boas ouvintes, normalmente elas têm uma facilidade maior de perder a paz. Na maioria das vezes, pessoas que gostam de ouvir, elas vão tomar decisão importante, elas gostam de conselho, elas procuram os amigos, e muitas vezes ela procura o líder da sua igreja, ela tem a preocupação também de saber o que Deus pensa, ela tem a preocupação de ouvir a voz de Deus. Normalmente, pessoas assim, elas acertam mais. Então, eu digo para você, se você é uma pessoa que não gosta de ouvir, se você toma as decisões precipitadas, se você não busca conselho de ninguém, se você não dá tempo para ouvir Deus falar com você sobre as suas decisões, seja que decisão for, às vezes pode ser num relacionamento, pode ser na compra de um imóvel, pode ser num negócio que você queira fazer, na maioria das vezes essas coisas acabam nos tirando a paz. Exatamente por quê? Porque tomamos a decisão errada, fruto de nossa precipitação. Então, aprenda uma coisa: ouvir é uma coisa muito importante. O segundo conselho que eu dou para você, para que você não perca a sua paz, é que você tenha cuidado com seus olhos, porque muitas pessoas elas perdem a paz exatamente porque elas são levadas pela aparência. Por exemplo, uma jovem que se interessa por um rapaz, normalmente ela olha a beleza dele ou ela olha o que ele tem. E automaticamente elas acabam se envolvendo com as pessoas simplesmente pela aparência. E automaticamente aquela pessoa que às vezes pode ter uma aparência muito boa, ela pode ser uma pessoa extremamente problemática, uma pessoa difícil, uma pessoa violenta, uma pessoa viciada. E aí quando você vê, você está envolvido sentimentalmente, às vezes já está casado, já está com um filho, e aí você percebe que você fez a escolha errada. Quando não é assim, as pessoas acabam valorizando muito aquilo que a pessoa tem, o carro que ela tem, a casa que ela tem. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo isso perde o valor quando você perde a paz. Às vezes seu relacionamento é de guerra, de confusão, de intriga. Eu pergunto: será que vale a pena, às vezes, você ter tudo, ter uma condição financeira muito boa, você conseguir ter um melhor carro, talvez ter a melhor casa, mas não ter paz? Eu acredito que não. Pode perguntar para pessoas que passam por tribulações constantes, às vezes têm uma qualidade de vida muito boa, pergunta para elas se elas não preferiam ter paz interior. Então, o segundo conselho que eu lhe dou: tenha muito cuidado com relação a isso. Não vá pela aparência. Inclusive, a Bíblia fala de alguns exemplos. Por exemplo, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, no momento que eles se separaram, a Bíblia diz que ele olhou para as campinas de Sodoma e viu que a terra era muito boa, o plantio ele era muito bom exatamente para o seu gado, para poder alimentar, né, o pasto bom para os seus animais. E ele simplesmente tomou aquela decisão. E sabe o que aconteceu no futuro? Ló perdeu tudo, exatamente porque foi guiado pelos olhos. Não teve a preocupação de ouvir a voz de Deus e saber o que Deus pensava sobre para aquela localidade. Você conhece pessoas que acharam que se viajasse para outro estado a vida iria melhorar e depois voltaram porque na realidade não teve sucesso? É isso aí que eu quero dizer. Às vezes a gente toma uma decisão achando pelos olhos que vai ter uma vida melhor e não se preocupa em saber o que Deus pensa. Então, o segundo conselho que eu dou para você: cuidado com as aparências, elas enganam. Terceiro conselho que eu vou lhe dar: existem muitas pessoas que perdem a paz com facilidade, sabe por quê? Porque elas não têm temor.
E aí o que ocorre? Elas muitas vezes têm fé, elas têm uma religião, elas têm a Bíblia, mas faz as coisas erradas. E aí uma coisa que eu vou lhe falar com muita propriedade, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Tudo que um homem planta, ele colhe. As pessoas elas podem fugir da justiça humana, mas elas não fogem da justiça divina. Então, se você faz alguma coisa de errado, um dia você vai colher frutos dos seus erros, das suas escolhas, das suas decisões. Parece que eu vou contar para você um exemplo da Bíblia, um exemplo de um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que, na realidade, foi um grande rei, um homem que tinha muito temor, mas, em certo momento, ele perdeu isso. Ele perdeu esse temor a Deus. Pessoas que não têm temor a Deus, elas têm o hábito de fazer assim, elas acabam fazendo coisas sabendo que é errado, mas elas não imaginam que elas vão ter consequências disso. E essa pessoa que eu estou me referindo chama-se Davi. Davi foi um grande rei, foi um homem de muito sucesso, mas foi um homem também de muitos fracassos. E por causa de ele exatamente se envolver num relacionamento, num adultério, de ele se envolver num homicídio, de ele tirar a vida de alguém, de ele se envolver com a mulher de uma pessoa, se envolveu com uma mulher casada, ele sofreu graves danos por causa disso. Ele passou muitos anos da sua vida e Deus falou para ele que a espada jamais iria se apartar da sua casa exatamente por causa do seu pecado. E isso foi grave porque ele perdeu 3 filhos exatamente por causa do pecado que ele cometeu. Às vezes a gente não percebe, a gente está começando a ter uma série de perdas, a gente fica se perguntando por que eu estou passando por isso. Olha para trás e vê o que você fez na vida de outras pessoas. Às vezes o que você fez no passado, às vezes você está colhendo hoje. Por quê? Porque é a lei da semeadura. Então eu digo para você o seguinte: antes de fazer qualquer coisa, pense em Deus. As pessoas podem não estar vendo, seus pais podem não estar vendo, seu pastor pode não estar vendo, o padre pode não estar vendo, mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus está vendo. E se você está fazendo alguma coisa de errado, saia disso. Largue aquilo que você está fazendo de errado, seja em que área for, se for na área sentimental, se for na área profissional, seja o que for, está se envolvendo com alguma coisa errada, se liberte dessa situação. Por quê? Porque um dia você vai colher. Porque você pode se esconder dos homens, mas você não vai se esconder de Deus. Então é muito importante que você também entenda isso. E a quarta coisa que faz com que as pessoas percam a paz, exatamente são as pessoas que não têm compromisso com Deus. Veja só, eu digo fazer uma pergunta para você. Se você tem um negócio, você tem uma empresa e você contrata uma pessoa, essa pessoa é muito boa, é uma pessoa que realmente ela tem muitas habilidades, mas ela não é uma pessoa comprometida. Ela chega atrasada no trabalho, ela não cumpre as tarefas que você orienta, falta muitas vezes na semana. O que você faria com uma pessoa dessa? Sabe o que você iria fazer? Você dispensá-la. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ter muita habilidade, mas se ela não tem compromisso, ela não serve para você. Não é diferente com relação a Deus. As pessoas elas querem o benefício de Deus, mas elas têm fé, mas muitas vezes não têm compromisso. Não tem compromisso com a sua igreja, não tem compromisso com o seu líder, não tem compromisso com as suas reuniões, ela não tem compromisso com a palavra de Deus, ela não tem compromisso com nada. Então, pessoas que não têm compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso com elas. Então, às vezes, as pessoas estão querendo que Deus faça alguma coisa, mas também elas não estão fazendo nada, elas não produzem nada, não desenvolvem nada, não realizam nada. E toda árvore que não dá fruta, a Bíblia diz, corta-se e lança fora. Então veja se você é uma pessoa comprometida de verdade, uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa comprometida com o seu líder, uma pessoa comprometida com as boas obras, uma pessoa comprometida em fazer alguma coisa para Deus, uma pessoa comprometida com a sua congregação. E aí, com certeza, você vai fazer toda a diferença. Pessoas que não são comprometidas, normalmente elas não vão ter a intervenção divina em seu favor. E sabe o que acontece? Quando vêm as lutas, você perde a paz. Então eu digo para você, fica aí a reflexão, fica o conselho. Se você quer ter uma vida de paz, se você quer ter uma vida tranquila, aprenda a ouvir, não vá pela aparência, tenha temor e seja comprometido com Deus, tá bom? Esse é o conselho que eu dou para você. E se você gostou desse vídeo aí, eu quero lhe pedir, compartilhe com outras pessoas. Talvez você diga assim, mas isso graças a Deus eu estou vivendo, eu tenho uma vida abençoada, mas eu tenho certeza que você tem amigos, você tem parentes, pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Então compartilhe com essas pessoas e aproveite também e se inscreva no nosso canal do YouTube. Tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Foi um prazer poder trazer essa palavra para você, a palavra de Deus para a sua vida. Um abraço.